aí o Atlético Mineiro. E o Santos, vamos ver aqui o cenário para o Vasco da Gama escapar desse rebaixamento. Vamos lá, ele permanece sem depender de outros jogos, isso é legal, ele só depende de si. Eu acho que no momento é legal, né? Porque do Botafogo eu não acho mais legal. Sim. Depender de si. Mas no caso assim, o Vascaíno também tem medo, mas assim... Já aproveita para dar aquele like no vídeo, se inscreva, assim você fortalece o canal e não perde nenhuma notícia do Vascão. Se ele ganhar, é isso, só depende de si. Se ele empatar, o Bahia precisa perder ou o Bahia pontuar, que é empatar, e o Santos Se o Vasco precisa perder. empatar, tem que torcer contra o Bahia e contra o Santos. Sim. E derrota, o Bahia tem que perder do Galo na Fonte Nova. Tu se ligou nisso que eu falei? Que se o Vasco tivesse empatado, o Bragantino chegaria na última rodada. Mas aí tem outro ponto, Veni. Sério, esse Campeonato Brasileiro é muito doido. Se o Vasco tivesse empatado, o Vasco estaria na frente do Santos. Sim, Entendeu? tem um lado bom, óbvio. Aí o que acontece? Empatou o Santos. Não, mas são dois. E o Santos pega o Fortaleza. Não, Então, assim, não tem garantia nenhuma de que o Santos vai ganhar o jogo também. E tá tão louco que olha que doideira. O Botafogo empatando com o Cruzeiro, ele deixa o Cruzeiro confortável, que no Bahia não chega mais no Cruzeiro, pra pegar o Palmeiras e não deixar o Galo ser campeão. É isso aí. Você entende? Agora o Cruzeiro não tem mais aspiração no campeonato. Então, não pode ir pra Sul-Americana ainda. Mas assim, vamos lá, cenário. Já foi, vamos dizer né? que o Galo faça 6 a 0. Acho que precisa de um ponto, matematicamente. Vamos dizer que o Galo faça 6 a 0. Sim. 6 a 0. Tu acha que o Cruzeiro vai ganhar o jogo? Não acho zero. Olha aqui, próximos jogos na briga contra o rebaixamento. O Vasco vai pegar o Red Bull. Importante falar, esse jogo em São Januário, ingressos esgotados. Esgotados, né? quarta-feira. O Santos vai pegar o Fortaleza em casa também, na Vila Belmiro. E o Bahia também em casa pega o Atlético Mineiro. E de todos esses aqui, olha, o Bahia, eu fiquei com pena do Bahia, porque o Bahia... Eu não. Não, nem eu. Não, Pena gente. zero. Pena zero. Se Calma. tem um time que eu não tenho pena é do A Bahia. gente combinou não zoar. Pena eu tô com o do Botafogo. Poxa, amigo. Pena eu tô do Botafogo. Eu não tô te zoando. Eu não estou te zoando. Eu estou com pena do Botafogo. Pena eu tenho dos torcedores do Botafogo. Não dos jogadores. Mas porque a tabela do Bahia foi muito cruel de todas, eu acho. Que isso, Fernando? O Bahia pegou. O Bahia pegou o América Mineiro. O América Mineiro rebaixado. É isso, e tomou esquece, 3 gols Bigode. como isso. Você tá feliz, né? Aqui, não é nenhum exagero dizer que os 3 podem perder o jogo, tá? Sem dúvida. Aí a verdade. tabela fica do jeito que tá. Nenhum exagero. O Mas eu Fortaleza acho que tem condições de ganhar o Santos lá. Eu acho que aqui é o mais fácil. Porque ele Eu tá não em acho casa mais e porque fácil. o Fortaleza não tem mais pretensão com nada. Esse cara aqui também não tem, né? Mas... O Atlético Mineiro vai fazer a boa, meu parceiro Paulinho, entendeu? É o que a minha tranquilidade é essa. Calma, Pedrosa. Já vi muita coisa no futebol. Ó, o Flamengo... O Clube Atlético Mineiro meteu 3 no Flamengo no Maracanã. Vocês viram a história do Pix pro América Mineiro? Cara, aquilo ali é o Conta suco do rapidinho, futebol brasileiro. 30 segundinhos. Épocas do Santos, do Vasco, não sei como, descobriram, e do Cruzeiro, descobriram o Pix do América Mineiro. E começaram a fazer Pix pro Clube América Mineiro para ajudar, como forma ali de, enfim, olha só, um incentivo para vocês. O América Mineiro teve que emitir uma nota oficial dizendo que não colabora com isso e que o valor doado vai ser dado para a instituição de caridade. Que legal. Cara, isso é loucura. Tamo junto, Coelhão. Mas um jogo a gente sabia que seria uma missão muito complicada, mas o respiro do Vasco, ô Rafa, foi a derrota do Bahia, né? Porque aí não complicou de vez, faltando uma rodada para acabar o Brasileirão. Na verdade, os outros ajudaram muito, o que o Vasco não está conseguindo fazer por si só em campo, né, Mari? Bom dia para você, para o Bruno, para o Marra, para a Mari, para o Fã de Esporte conectado com a gente. E o indicativo se deu ainda no gramado ontem lá em Porto Alegre, porque a reação do torcedor do Vasco, que compareceu no estádio do Grêmio ontem, quando recebeu o aviso do final do jogo entre América Mineiro e Bahia, 3-2 para o Coelho, o jogo do América Mineiro com o Bahia terminou 6 minutos antes do final do jogo do Vasco contra o Grêmio. Aquela reação já deu ao torcedor, ao time dentro de campo, aos jogadores, a percepção de que alguma coisa tinha acontecido de maneira muito positiva para o Vasco em termos de auxílio dos outros resultados. Os dois concorrentes diretos contra o rebaixamento, o Santos e o Bahia, perderam, então nada muda em relação à última rodada. O Vasco se mantém fora da zona e dependendo só de si para se manter na primeira divisão. Os ingressos para o jogo da próxima quarta-feira contra o Bragantino estão esgotados desde quinta-feira de manhã. Mais uma vez, a torcida do Vasco vai marcar presença lotando o seu estádio
estádio, carregando o time para se manter na elite, o Vasco dependendo somente de si. O técnico Ramon Dias não deu pistas, mas pode ser que mexa mais uma vez na equipe, adote o modelo de jogo que tem adotado quando o Vasco atua em casa, com uma linha de 4, 3 homens no meio e 3 jogadores na frente, um aberto de cada lado e o Verratti como centroavante, e aí abandonando essa formatação com 3 zagueiros, que foi utilizada ontem contra o Grêmio até 30 do segundo tempo e também no jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense, empate em 0-0. É consenso, e o Ramon Dias não esconde isso, que o desempenho técnico do Vasco não é animador. Depois de algum tempo sustentando a invencibilidade de 6 jogos e até uma qualidade de jogo suficiente para um time que está lutando para não cair, o Vasco arrefeceu, caiu. O seu rendimento diminuiu, mas agora tudo se resolverá em 90 minutos fora os acréscimos. É uma temporada inteira em jogo na próxima quarta em São Januário, meus amigos. É 2 praticamente, a desse ano e a da próxima também. Meu Deus do céu. A vida do vascaíno também é uma tortura até o fim do Brasileirão. Valeu, Rafa. Ele volta. E é muito difícil o Vasco ganhar do Bragantino. Mas não é impossível. Se você for pensar no campeonato, em tudo que a gente já viu, as surpresas, o número de surpresas que tivemos, não é nada demais o Bahia ganhar do Galo, e nem o Santos, nem o Vasco. Então, se o Bahia ganhar, Vasco e Santos, que se cuidem. Se o Bahia ganhar... Que eu acho difícil. O Santos, com a bolinha que está jogando, não vai ganhar. Não é impossível, mas é improvável. O Santos tem um adversário bom, né? É um time de futebol, Fortaleza. E também deixou de jogar um bom tempo ali depois da Sul-Americana. Fortaleza patinou, o Eugênio citou aqui que teve... Os adversários já estava perdendo. De Vasco e Santos têm características muito parecidas, né? São bons times de futebol já sem nada a fazer. Agora, esse sem nada a fazer nesse campeonato não vingou uma vez. O São Paulo, que era o primeiro a estar em férias... Ele vendeu caros todos os seus resultados. Não, ganhou do Bragantino, ele que começa a tirar o Bragantino da corrida. Empatou com o Santos jogando melhor. Ganhou do Bahia. E mesmo final. Com o Galo, fez uma boa partida. Poderia ter, se o Luciano não perde um gol ali feito. O Fluminense, depois que ganhou a Libertadores, perdeu um jogo. Mais. Foi esse pro Só Palmeiras. perdeu o jogo pro Palmeiras, mesmo assim, jogando razoavelmente no primeiro tempo. Com muitos jogadores reservas. Com time reserva. Né? O América... Esse campeonato é muito nivelado, gente. Não dá pra gente estabelecer lógica. Tem um livro muito bom... Futebol não tem lógica, graças a Deus. Exatamente. Tem um livro muito bom. Porque a gente fica aqui, e os torcedores, Quero que vivem em volta do futebol... Quem vai cair? Já que o campeonato é muito nivelado, quem vai cair para você? É nivelado e não tem lógica. Só para terminar o raciocínio, Abel. Tem um livro chamado Os Números do Jogo, em que os autores foram procurar todas as estatísticas do mundo para tentar entender o que pode determinar o resultado de um jogo. E a conclusão deles é a seguinte: o que manda no futebol é o aleatório. Gastou um dinheirão, contratou um monte de jogadores. Tá aí pagando preço. Gastou e não gastou, né? Porque teve jogador que nem foi pago. E tá pagando preço hoje, como disse a Nath aqui, por 10 anos de gestões equivocadas. O futebol está passando por uma transformação de mentalidade. Por gestões profissionais, gestões consequentes, gestões sérias. E assim, o Rueda está tentando organizar a parte de administração. Só que é inexperiente no futebol e teve dificuldade para conseguir gerir isso, equilibrar essas situações. Mas é necessário que o Santos consiga colocar em ordem a casa para que no futuro possa voltar a crescer. Então, assim, o torcedor está nervoso, está preocupado, mas a gente tem um campeonato muito nivelado, em que a gente falou aqui várias vezes, né? O América, lanterna já rebaixado, o América complicou o jogo para todo mundo, os times que estão ali embaixo têm condições de jogar de igual para igual com os times que estavam em cima. Então não adianta a gente ficar aqui querendo atirar metralhador e tal. Entender a realidade. Vai elogiar? Não estou elogiando, não. É a realidade. Fica à vontade para achar coisas boas aí no Santos, no Vasco e no Bahia. Estou falando sério. A gente precisa... Eu acho que o Santos, diante de uma situação que ele chegou no campeonato, chegou num ponto de muitos problemas, de muitos erros de gestão, e que ele estava fadado ao rebaixamento e ele está chegando na última rodada, dependendo de si, para se manter na primeira divisão. Ele está conseguindo... Essa reta final é muito estressante, porque jogo em cima de jogo, 2 rodadas por semana, com uma cobrança, com uma pressão gigantesca, o emocional dos jogadores vai embora. É muito difícil manter e cobrar equilíbrio tático e técnico nesse momento. Então,
vai ser no sofrimento mesmo. E a gente está falando há algum tempo que ia ser no sofrimento. E se não fosse para Santos e Vasco, seria ou para Cruzeiro, ou, como foi até ontem para Cruzeiro, ou para Corinthians, ou para um outro clube qualquer, o Inter, que tem um time muito melhor do que o resultado que está tendo no campeonato, um Fortaleza que chegou a ficar perto, a namorar ali, ficar perto da zona de rebaixamento. É um calendário estressante, difícil, e há nivelamento no campeonato. Quem bobear um pouquinho mais, vai correr risco. Mas alguns não têm o direito, né, Eugênio? Mas todos têm o direito, professor. São 20 times no campeonato, todo mundo tem o direito. O Corinthians tem uma folha de pagamento, ele não pode ficar atrás do Cuiabá. Ele não pode ficar atrás do Cuiabá. O Santos não tem o direito de fazer vestibular. Eu acho que isso aí é desmerecer também o trabalho que o Cuiabá fez. Não é ao contrário, é criticar o trabalho que o Corinthians não fez. É criticar o trabalho que o Santos... O Corinthians tem problemas estruturais e a gente sabe. Mas é isso que a gente está fazendo. Vai sofrer ainda mais. O que ele está fazendo, vai sofrer ainda mais. O Santos, isso que ele está fazendo, está cornetando o Corinthians. O Santos faz vestibular para cair há anos. Há 6 campeonatos seguidos. São 6 campeonatos seguidos. Não é a eventualidade do campeonato que o América complica. São 6 anos que o Santos está nessa pendura. Isso é inadmissível. O Vasco está indo para o 5º rebaixamento, acho até que não vai cair, mas seria o 5º rebaixamento, e 6ª Série B. Sim. Isso não é eventual. Então, vamos lá, vamos entender. O Vasco é um clube que se desmontou nos últimos 23 anos. Então, virou, tá errado. Virou o milênio. Mas o que está errado não dá para apontar para o hoje. É porque o torcedor olha assim, esse jogador daí, esse jogador não presta, esse técnico... Não é isso que... A história do Vasco... a Natália e o muda professor lá não estamos fazendo 2000. isso. Nós estamos falando dos últimos 3 anos. De 2000 para 2001, a história do Vasco muda. É o estrutural. Eu acho Tem documentário aí mostrando o desaparecimento do Vasco. Muito interessante. O Santos é um clube que tem uma dificuldade muito grande de conviver num mercado em que ele participa de um campeonato paulista, de um futebol paulista, mas ele não está dentro do carro-chefe financeiro. Ele é de uma cidade próxima, ele não tem a torcida do tamanho dos times da capital. Imagina se ele isso tudo é muito difícil em termos de investimento. Deveria ter percebido isso e se mobilizado. Está parado no tempo, se continuar assim, some. É difícil conviver com isso. Acho interessante você apresentar aqui seus argumentos. Você está vendo vários pontos positivos que eu não estou vendo. Tem que cornetar, sim, o Santos, o Vasco e o Bahia. É entender não é momento de ficar elogiar, ai, coitado do Santos, o campeonato... O diretor do Galo, Rodrigo Caetano, após a vitória por 2-1 contra o São Paulo, neste sábado, no Mineirão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, afirmou que vê como natural a mala branca, prática na qual um time oferece incentivo financeiro para outro que joga uma partida de seu interesse. E agora, na última rodada do campeonato, saiu a notícia que o Atlético prometeu um incentivo financeiro aos atletas caso a equipe termine como vice-campeão do Brasileirão. A depender da posição, o valor vai diminuindo. O segundo colocado receberá uma premiação de R$45 milhões este ano. E aí, vascaíno? Acha que o Atlético vai ganhar sua partida e dar uma ajuda a mais ao Vasco? Precisamos fazer a nossa parte e ganhar a partida contra o Bragantino. Aproveita para dar aquele like no vídeo, se inscreva, assim você fortalece o canal e não perde nenhuma notícia do Gigante da Colina.